Você já teve a sensação de ter feito de tudo por algo ou uma determinada situação e nada ter funcionado? Você já fez terapia? Ou você tem o mesmo conceito que eu tive há muitos anos que terapia era coisa para louco? Você quer saber como eu transformei a minha mente, o meu conceito sobre terapia hoje e como eu fiz para transformar a minha vida? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Olá, eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento Metamorfose e do curso completo EFT, a cura na ponta dos dedos. E nesse vídeo eu vou te convidar a algumas reflexões, porque você já sabe que o meu intuito não é converter ninguém, mas sim agregar letras ao seu vocabulário, ou seja, ajudar você a expandir a sua percepção de muitas coisas para que você realmente consiga caminhar em direção aos seus objetivos e a conquistar os seus sonhos. Se você não sabe, eu sou psicoterapeuta holístico, palestrante, eu ministro cursos, vivências terapêuticas e é muito comum no meu trabalho, eu recebo telefonemas quase que diários de pessoas dizendo que já fizeram de tudo e nada funcionou por aquela determinada coisa, aquela determinada situação ou aquele diagnóstico. A gente tem que combinar que tudo é muita coisa, não é mesmo? Mas quando a pessoa diz assim que já fez de tudo por determinada coisa ou determinada situação, apenas significa que ela fez várias coisas baseado no que ela conhece, no que ela foi apresentada para aquela situação e nada daquilo funcionou. Bom, você que está acompanhando os meus vídeos, ou se você está chegando agora, você pode ver os vídeos anteriores, que eu sempre falo sobre a parte consciente e a parte inconsciente. E hoje nós sabemos através da neurociência que um adulto de 35 anos ou mais, 95% do tempo, ele funciona 95% no piloto automático da parte inconsciente. O que é isso? A pessoa não tem muita consciência do que ela faz, ela simplesmente vai reproduzindo programas que foram instalados aí principalmente até os 7 anos de idade na parte inconsciente. Mas muito longe de dizer que o inconsciente é algo brutal, que é o vilão de tudo, eu compreender como isso funciona, como essa parte funciona, eu posso começar a transformá-la. Porque é a mesma coisa que eu tenho o meu carro e tem aqueles 3 pedais ali para eu dirigir, tá? Se meu carro não for automático, então tem a embreagem, tem o freio, tem o acelerador e eu querer pisar no breque, no freio e querer que o carro ande, né? E dizer que o motor é brutal porque ele não anda quando eu piso no freio. Então, realmente, o motor funciona como ele funciona, mas a partir do momento que eu entendo como o motor funciona, eu sei que se eu pisar no acelerador, o carro vai andar, que o carro precisa estar engatado, que eu vou precisar manejar a embreagem caso o meu carro não seja automático, e quando eu pisar no freio, o carro vai diminuir a velocidade e vai brecar. Porque eu entendi e aprendi a interagir com o motor. Eu não estou lá acusando o motor que ele é um vilão de algo. O mesmo se dá com o inconsciente. Então o grande Milton Erickson, que foi o pai da psicoterapia moderna, da hipnose moderna, que reinventou a psicoterapia, ele entendeu muito cedo que muito de nossas vidas é conduzido de forma inconsciente. E o que ele compreendeu além disso é que esse inconsciente tem outras formas de se comunicar, ok? De interagir e que principalmente não funciona de uma forma lógica e racional. Então ele dedicou toda a vida a desenvolver estratégias para se comunicar com essa parte inconsciente. O que eu quero dizer que o inconsciente não funciona através de uma forma lógica? Então eu vou abrir um outro parênteses aqui e você vai compreender tudo. Como sempre eu vou colocando peças e no final eu junto todas elas. Muitas pessoas vêm me procurar dizendo que o problema que acontece com elas, o que acontece com elas é autossabotagem.
Então a gente tem que deixar claro que sabotagem é algo comum no ser humano e todo ser humano se sabota. O que muda é o grau de sabotagem e como isso acontece, porque em alguns é de uma forma muito sutil, ou seja, para eles é muito sutil, em outros é de uma forma muito gritante e se sabotam em um nível muito elevado. Mas o que de fato significa essa sabotagem em uma explicação assim muito resumida? Nós desejamos os nossos sonhos, metas, objetivos através da parte consciente, onde você constrói o que você quer hoje na vida adulta. É muito bom ter isso, é realmente fantástico você poder pensar, imaginar, sonhar com o que você quer. Porém, o que foi gravado lá no seu inconsciente, ele determina se o que você sonha, se o que você quer tem permissão para acontecer ou não tem permissão para acontecer, porque o inconsciente funciona a partir da própria verdade que foi instalada, que você viveu, que você presenciou, que você viu, que você ouviu, tá? Então, é isso que vai ocasionar a sabotagem, ou seja, se você tem um sonho, se você tem um objetivo e existe algum programa que não combina com aquele sonho que você quer, o inconsciente vai tratar de sabotar isso de alguma forma, tá? Mas o assunto aqui não é sabotagem. Então eu só quis trazer essa explicação de uma forma bem rasa. Se você quiser uma explicação mais profunda, você tem outros vídeos meus aí, porque o que eu quero dizer é o seguinte: a maioria das pessoas tentam resolver os problemas delas de forma racional. Então, vamos pensar o seguinte: quando que a pessoa vai procurar uma ajuda terapêutica, por exemplo? Olha, eu estou nesse ramo há muitos anos e dificilmente alguém se senta ali naquela poltrona, alguém me procura para alguma vivência terapêutica ou para alguma intervenção porque esteja muito bem e queira melhorar. De fato, a pessoa, para chegar a buscar terapia, ela já tentou de tudo com ela mesma, ela já usou a parte racional, ela já procurou conselhos ao redor dela, ela já ouviu familiares, ela já ouviu amigos, ela já tentou de tudo e não conseguiu. Então, realmente, é esse momento que a maioria das pessoas vai procurar a terapia, vai procurar a psicoterapia, vai procurar algo para gerar uma mudança dentro delas. Você concorda com isso? Bom, pelo menos é o que eu observo na minha prática. Por exemplo, eu estava outro dia atendendo uma pessoa e ela usou um termo que eu achei bem engraçado. Ela falou: eu cansei de fazer terapia na minha vida, eu já tinha procurado aqueles 3 psicólogos e a terapia do blá 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 não me ajudou em nada, porque aquelas pessoas só falavam e reforçavam tudo que eu já sabia, tudo que eu já conhecia, tudo que eu já tinha tentado. Elas não estavam me contando nenhuma novidade. Então, a terapia falada, hoje nós sabemos, né, que esse é um paradoxo da terapia. Dar conselhos, falar o que a pessoa tem que fazer. Na maioria das vezes, esse tipo de terapia não está explorando aquele mundo inconsciente de uma forma mais profunda. Então está se prendendo mais uma vez ao racional, ou seja, tentar resolver o inconsciente de forma lógica e racional não é a melhor solução, porque o inconsciente ele não é linear, ok? Então por isso que muitas terapias patinam muito com clientes. E existem também técnicas que lidam com a parte cognitiva de uma forma excelente, porém os efeitos cognitivos que são apresentados ali, as mudanças cognitivas, às vezes não chegam na profundidade do inconsciente que precisa, que é necessária, onde o aprendizado está congelado, onde o inconsciente, vamos usar a palavra, está travado. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então tava lá aquela pessoa e ela tava me falando que aquela outra pessoa, né, no caso o psicólogo ali, só reforçava aquilo que ela sabia, ou seja, não tinha nenhuma novidade ali. Ela já sabia, porém ela não conseguia executar aquilo. Então, essa pessoa começou a procurar novas abordagens, ok? E de repente, a gente começou um trabalho. Essa vivência que a gente fez, e que para mim foi assim libertadora, transformadora, mexeu numa dor que estava muito grande lá há 35 anos, por incrível que pareça, que já tinha sido trabalhada, falada em terapia, mas tudo num nível muito intelectual. Eu acho que eu nunca permiti que tocasse
realmente aonde a gente tocou aqui, porque era uma dor tão grande que para mim eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Aqui eu me senti tão acolhida, me senti tão protegida pelo grupo, pelo Manuel, que eu permiti que essa vivência pudesse vir. Na terapia eu achei que tinha resolvido, achei que estava tudo bem, mas aqui no trabalho que a gente fez, com algumas coisas até que foram trazidas como informação para o intelecto, ficou muito claro para minha alma, né, que realmente não tinha sido mexido, só colocado à distância, eu acho. Ele foi trabalhado só para que não incomodasse, mas no fundo foi colocado à distância. E aqui com esse trabalho que a gente fez aqui, que foi trabalhar um trauma bastante profundo que eu tinha, nós conseguimos acessar, eu acho que lá o inconsciente, a dor que estava trancada lá, e desbloquear tudo isso no meu inconsciente e no meu físico, e foi um trabalho libertador, né? Estou me sentindo muito leve, muito, muito, muito leve, muito feliz, né? E eu costumo dizer para as pessoas que eu não ligo muito para as historinhas que elas contam, ou seja, a teoria que elas têm sobre si mesmas. Por quê? Porque já é uma teoria conhecida, não existe nenhuma novidade ali e muito provavelmente, na maioria das vezes, a pessoa está reatuando o piloto automático, ou seja, a solução tentada é o que perpetua o problema. Parece estranho, né? Mas o que a pessoa tenta fazer para solucionar o problema é o que continua perpetuando aquilo, porque o inconsciente tem outras associações, ele de repente está protegendo você, existem outros mecanismos e outras dinâmicas muito mais profundas do que isso. Então de repente eu tô ali com aquela pessoa numa sessão e a gente começa a trabalhar, começa a dar voz para esse inconsciente nos caminhos que o inconsciente se comunica, não é de uma forma racional, ok? E de repente surge um trauma, surge um evento e a pessoa fala, nossa, mas eu já trabalhei tanto isso na terapia, eu já falei tanto sobre isso, porém aquela lembrança quando vem, ela vem com uma carga emocional muito forte. É o inconsciente falando e de tudo que está acontecendo internamente dentro da pessoa ainda. Então nós realmente podemos começar a reprocessar aquelas informações que ficaram congeladas, travadas no inconsciente. O próprio Erickson dizia que o inconsciente ele é pré-programado para o nosso desenvolvimento, porém ele vai absorvendo informações incompletas e incorretas que vêm lá daquelas experiências que a gente passa lá na infância. Então, ali ficou uma percepção restrita de algo mais amplo, então ficou ali presa aquela percepção, ficou aquele aprendizado incorreto. E falar apenas racionalmente e entender alguma coisa não vai mudar aquela situação. Por exemplo, assim, a PNL traz muito isso, né? Então todos os seres humanos fazem o melhor que eles podem com os recursos que eles têm. Então muitas pessoas pensam, poxa, eu tenho muita raiva da minha mãe ou do meu pai, mas ele estava fazendo o melhor que ele podia. Mas quando ela começa a explorar algo dentro dela, surge aquela raiva, surge aquelas emoções que entram em contradição com o que ela falou, poxa, mas ele não fez o melhor que podia, mas por que isso não está mudando o sentimento, né? Ou pensar naquela pessoa, poxa, eu sei que não está me fazendo bem isso, ok? Ficar com raiva dessa pessoa, pensando nessa situação, mas isso não está mudando o que eu sinto, ok? Mesmo que eu saiba que a pessoa não tem a culpa, enfim, aquilo não muda. Por quê? Porque eu estou interpretando, entendendo apenas de uma forma racional. E entender dessa forma racional não vai mudar muitas coisas no inconsciente, ok? A própria psicanálise traz que se você traz o material inconsciente para o consciente é o suficiente. O próprio Freud disse, a neurociência com o tempo vai dizer se eu estou certo ou não. E a neurociência tem comprovado muitas coisas. Então, esse inconsciente, por exemplo, não é um lugarzinho, um ponto que existe aí dentro do seu cérebro, né? Um lugarzinho específico. Antes se dizia, poxa, hemisfério direito é inconsciente, hemisfério esquerdo é lógico, é racional, enfim. Isso já caiu por terra faz tempo, isso é bobagem, né? Então o inconsciente vai muito além
do nosso cérebro, mas são informações que todo o nosso sistema carrega. Então, essa informação ela está no sistema energético, no sistema de meridianos, no sistema nervoso, no sistema de memória, no sistema bioquímico, no sistema de chakra, na informação que vem do sistema familiares e dos nossos antepassados e muito mais. Então, você já começa a entender que apenas analisar de forma racional, por exemplo, eu entender uma situação não vai liberar um trauma que está preso no sistema nervoso, não vai liberar o trauma que está preso, de repente, no sistema de memória, no sistema bioquímico. E se uma informação vem do sistema familiar, dificilmente isso vai mudar, a não ser que você comece a adentrar e se comunicar com o inconsciente para adicionar novas informações, não de um jeito racional, mas que o inconsciente, nessa complexidade, nesse todo, possa reprocessar aquelas informações. Por exemplo, assim, se uma pessoa carrega traumas do período intrauterino, que ela nem sabe porque é uma fase pré-verbal, pré-cognitiva, nem existe cognição ali, então essas informações estão registradas a nível muscular, a nível de sistema nervoso, em um nível muito profundo. Mas o curioso é que quando a gente começa a trabalhar nesse território, o corpo começa a responder e trazer as emoções, trazer a história que aconteceu com a pessoa. Então é um outro tipo de informação que apenas interpretar não vai trazer modificação nenhuma para isso. Um exemplo, um dia eu estava trabalhando numa vivência terapêutica e estava lá aquela pessoa, né, e a gente estava trabalhando e ela me apresentou ali alguns sinais pela experiência. Eu disse, a sua mãe tentou abortar você? E ela começava a chorar compulsivamente, então a gente começou a trabalhar em vários sistemas, no sistema nervoso, deixando o sistema nervoso liberar aquele trauma e transformando aquela informação da maneira como o inconsciente se comunica de diversos modos. E passou alguns dias, essa pessoa voltou a entrar em contato comigo, aquele trabalho a gente pôde reprocessar um trecho daquilo, ok? E ela entrou em contato comigo e disse, nossa, mas por que aconteceu aquilo? Antigamente eu falava daquilo na mesa de bar ali, tomando uma cerveja com os meus amigos, e eu não tinha sensação, não tinha emoção nenhuma. E eu disse a ela, eu comecei a explicar a ela, porque falar de uma forma racional, né? Aquilo já passou, eu sobrevivi, ok, eu posso até brincar com isso. Não significa que aqueles sistemas foram transformados. Porque quando eu falo sobre um trauma, por exemplo, para que eu limpe esse trauma, eu tenho que ativar todos os sistemas, ok? Para então começar a reprocessar a informação nesses sistemas onde ficou congelada a informação do trauma, o aprendizado incorreto ou incompleto. Então, eu vou ter que entender como o sistema nervoso funciona, o sistema de memória, o sistema bioquímico, o que está acontecendo em muitas outras partes do que apenas interpretar. Então, aqui foi onde a neurociência começou a comprovar que muitas coisas, por exemplo, de Freud, da psicanálise, trazer o material inconsciente pro consciente, ter a interpretação, não significa que aquilo vai ser curado. Então, trabalhando com essa pessoa, o espanto dela, poxa, eu trabalhei isso tantas vezes e ainda tem essas emoções. O que eu estou dizendo aqui é tudo isso que eu acabei de te dizer quando ela me disse isso. Então, a minha pergunta para mim mesmo é onde isso ainda está congelado no sistema dela? Então, de uma forma muito diferente da racional e de interpretação, nós vamos trabalhar a nível de sistema nervoso, que é um trabalho bem diferente de você ficar conversando e fazendo a pessoa entender algo, porque são estruturas primitivas que precisam descarregar o trauma para descongelar e uma nova informação entrar. Então, é muito comum na minha prática, tantas pessoas, nossa, essa situação eu já trabalhei tanto em terapia e ainda continua aquela carga emocional extrema, porque esses sistemas não foram ativados, talvez faltasse o conhecimento para a pessoa que trabalhou ou tenha trabalhado uma parte daquilo, a interpretação, ter dado um passo, mas todos os sistemas que acompanham aquela informação que ficou congelada, incorreta ou incompleta, eles precisam ser ativados para então ser reprocessados.
Então esse é um dos paradigmas da psicoterapia e é por isso que muito da psicoterapia falada não vai chegar em níveis tão profundos. Por isso que conselhos não vão transformar muitas coisas dentro das pessoas. Eu estava lá trabalhando com aquela outra pessoa e de repente a gente estava usando uma técnica específica ali e eu fui oferecendo possibilidades, de repente pegou um gancho e veio um monte de emoção. E no final da sessão ela diz, parece que não faz sentido racionalmente isso, mas eu também não posso negar a emoção que eu senti, foi tão verdadeira, né, associada a tudo isso. Então nós começamos a adentrar o território inconsciente, a informação que o inconsciente traz. Então eu também costumo dizer que as pessoas entendem quando eu digo que racionalmente, conscientemente nós somos 5% e o inconsciente é 95% e está no comando 95% do tempo. Elas demoram para compreender, elas entendem rapidamente, mas compreender que realmente é 95% é uma outra história. E só quando as pessoas começam a fazer esse trabalho mais profundo que elas começam a se dar conta. Porque também existem muitas informações que nós carregamos do nosso sistema familiar. Então existem ali emaranhados, dinâmicas sistêmicas diversas que estão nos direcionando de forma inconsciente, sem a gente saber, sem a gente ter a permissão. E de repente eu caminho pela vida, eu vou perceber, eu quero fazer isso, eu não consigo, eu faço aquilo, eu me saboto. Então a autossabotagem é tudo isso. Todos nós nos sabotamos porque os aprendizados, a verdade inconsciente, no momento que um desejo meu vai diferente do que existe a permissão lá dentro, o inconsciente vai começar a me sabotar. Porque ele quer me proteger, porque aquela verdade é a verdade que existe. Ainda que hoje eu acredite em algo racionalmente diferente. Porém, os conflitos inconscientes, e quando a gente começa a se aprofundar, o material é realmente profundo. Então tem muitas pessoas que saem das minhas vivências, cursos, sessões e falam, uau, esse realmente é um trabalho profundo. E eu costumo brincar assim, se fosse pra gente sentar aqui e conversar, era melhor você comprar um cachorro, um gatinho, porque ele vai te ouvir com muito mais compaixão do que eu e não vai ficar te dando conselhos que você já sabe. Ok? Então é realmente co-criar junto com a pessoa a transformação dessas informações que ficaram congeladas. E agora que a gente entende que esse inconsciente ele reside em vários sistemas, eu preciso ter o conhecimento suficiente para conversar com cada um desses sistemas no mecanismo que esse sistema atua e opera. Ok? Eu me lembro de uma cliente que dizia, poxa, eu ia lá naquela terapeuta e era como se eu tomasse um chazinho, a gente batia um papo ali, mas de repente foram 3 anos e eu vi pouca melhora, assim, algumas coisas eu percebi, né, me trouxe insights, me trouxe uma nova percepção, mas muitas coisas profundas continuam se repetindo ou não mudaram, né, e me sentar aqui na sua frente é como tomar uma feijoada, porque vem um monte de emoção, vem isso, vem aquilo, vem coisas que eu nem imaginei, vem coisas que eu achei que já tivessem resolvidas dentro de mim, vem outras coisas que eu nem pudesse imaginar que existisse dentro de mim, mas vem acompanhada de uma verdade interior muito grande, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm um verdadômetro lá dentro. Então, realmente, quando vem aquilo, você checa, você sabe qual é a sua verdade. Então, quando eu comecei a fazer psicoterapia lá atrás como paciente, como cliente, porque eu tive problemas na minha vida, porque lembra que eu falei que psicoterapia eu tinha um conceito que era pra louco? E eu realmente tinha esse conceito, mas eu cheguei num estado onde os meus conselhos não adiantavam, o que eu já tinha tentado, tudo que eu já tinha tentado não tinha funcionado, os conselhos de familiares e amigos, nada estava funcionando para aquela situação e ela só vinha piorando. Fui através dos métodos convencionais, fui tomar remédio através de alguns psiquiatras, porque a maioria dos psiquiatras nós sabemos, né? A função deles é passar remédio, salvo algumas exceções. E de fato eu já estava ali na 3ª troca de remédio e nada estava acontecendo a não ser experimentar os efeitos colaterais de tudo aquilo. E naquela psicoterapia que eu estava fazendo com aquela pessoa, era muito nessa parte racional, eu já sabia de cor e salteado tudo que a pessoa estava me dizendo e não estava se transformando aquilo outro, além de eu experimentar os efeitos colaterais do remédio e já ter o medo de largar o remédio porque talvez pudesse ficar pior.
Então foi quando eu larguei mão de tudo, eu estava desesperado e encontrei essas novas abordagens e descobri coisas dentro de mim que se alguém me falasse, eu diria para a pessoa que ela era um mentiroso. Eu não ia acreditar se o Papa viesse e me falasse. Eu não ia acreditar, mas aquilo tinha vindo de dentro de mim. Eu tinha explorado e aquilo veio com tanta verdade, com tanta emoção, e aí eu pude começar a processar aquilo. E o mais curioso, que os sintomas que eu experimentava na época começaram a diminuir e ir embora. Então eu comecei a ter novas percepções, a ter novos insights, e muitas coisas começaram a se transformar. E eu fiquei encantado por tudo aquilo, porque eu achava que não tinha mais jeito, e de repente as coisas começaram a mudar de uma forma que eu não conseguia entender racionalmente, mas eu sentia a mudança. Então realmente eu fiquei fascinado por tudo aquilo, porque eu pensei, uau, quantas pessoas não existem como eu, que já tentaram de tudo e não encontraram, e de repente estão com vontade de desistir de tudo, né? Até mesmo da vida, que era a minha vontade na época. E eu não só encontrei uma luz no fim do túnel, mas como eu encontrei uma nova vida. Eu comecei a resolver muitas coisas dentro de mim, a descobrir a minha própria verdade, o que estava acontecendo lá dentro de mim, através desses trabalhos das pessoas, né, dos meus terapeutas, dos meus professores, me ajudarem a me conectar, a me comunicar com o inconsciente e deixar informações mais profundas virem através de hipnose, através do trabalho intrauterino, resolvendo traumas, né? Muitos aprendizados incorretos e incompletos acontecem ali, e realmente tudo isso ir se transformando no trabalho intrauterino, né? Toda a minha verdadeira história, o que aconteceu comigo, que nem tinha a parte racional formada ainda, e eu já tinha passado por tantas coisas e tudo isso era sentido, e ao longo da vida eu fui confirmando aquelas sensações, tanto as minhas forças quanto as minhas fraquezas, as minhas dores, ao longo da minha vida, explorar no sistema familiar aquelas dinâmicas ocultas que estavam acontecendo. Realmente a minha vida se transformou, e hoje a minha missão, o meu trabalho é passar isso para as pessoas. Existe uma luz no final do túnel. Então quando alguém vem para uma terapia, para alguma vivência, poxa, esse trabalho realmente é profundo, realmente nós estamos ouvindo o inconsciente, porque tentar resolver de forma racional, você sabe que tem limitações. E muitas técnicas que existem hoje, elas trabalham lindamente nessa parte superficial. Existem técnicas de PNL, de coaching, a própria terapia cognitivo-comportamental é muito bom, tem coisas fantásticas. Mas isso não vai descongelar, de repente, acontecimentos de trauma no sistema nervoso. Então eu preciso ter a integração dessas duas partes, né? Porque quantos clientes eu não atendo que vieram de processos de coaching, por exemplo, frustrados, e não tem nada com o coaching. O problema não é das técnicas de coaching, que são maravilhosas, mas talvez um entendimento mais completo desse inconsciente e de todo o nosso sistema. Olha só que história interessante. Havia uma pessoa e ela tinha dores de cabeça, enxaquecas tremendas. E ela já tinha feito de tudo e nada tinha resolvido, passado com um neurologista, com muitos médicos, já havia tomado muitos remédios, mas nada estava resolvendo. Então ela não acreditava em acupuntura, e um dia ela foi fazer, e ela fez ali 10 sessões, e não resolveu nada, e ela confirmou aquela crença que não funcionou. Por insistência de uma amiga de trabalho que ela tinha, o marido daquela amiga, ele era um especialista em acupuntura, havia estudado na China, e por insistência ali da amiga, ela foi fazer ali mesmo sem acreditar. E de repente ela começou a perceber que os pontos que ele estimulava era diferente com as agulhas, o procedimento que ele fazia era diferente. Então, mesmo na mesma linha, acupuntura, o conhecimento das duas pessoas interferiu diretamente no resultado dela. Por quê? Porque em apenas 3 sessões, aquelas enxaquecas, muito além de cessarem, elas não voltaram mais, e há anos a pessoa não voltava a experimentar aquelas enxaquecas. Então aquilo havia sido curado, mas foi usado a mesma técnica, acupuntura. Então o que eu quero dizer? Porque muitas pessoas também chegam no meu trabalho, você utiliza EFT, você faz hipnose, eu já fiz hipnose, eu já fiz constelação, eu já fiz EFT. Então eu não sei a maneira que a
pessoa fez, eu não sei, não tem nada de errado com a técnica, mas de repente o conhecimento de da pessoa que vai aplicar pode ser mais amplo, ok? Eu não estou criticando as outras pessoas que não tiveram resultado, mas elas estavam trabalhando baseado no conhecimento que elas tinham. E muitas pessoas acabam por julgar ou pré-julgar uma abordagem pela experiência que tiveram com uma pessoa que trouxe aquele conhecimento. E a gente não sabe a profundidade do conhecimento a respeito daquilo. Então, mesmo como você observou no caso da acupuntura, no caso da EFT, isso é muito frequente nos meus atendimentos. Eu já fiz EFT, aí no final, poxa, mas eu nunca tinha acessado isso, eu tinha feito EFT de uma forma completamente diferente, ou eu fui constelar com aquela pessoa e aquela pessoa só tinha um conhecimento sobre constelação familiar, mas de repente a informação que estava congelada estava muito num trauma, no sistema nervoso, de uma parte, de uma vivência intrauterina. Então você começa a perceber como é complexo esse inconsciente nós seres humanos, ok? Então a gente já começou também a entender que esse fazer de tudo é muito relativo, porque tudo é muita coisa. Então eu comecei aqui para ajudar você a explorar alguns aspectos diferentes, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento. Então quando alguém fala assim, eu já fiz de tudo, eu sempre me pergunto, você fez de tudo naquilo que você conhece? Quando uma pessoa vem e começa a contar aquelas historinhas para mim, aquela teoria sobre ela mesma, e nós começamos a barrar, a dar uma pausa nessa historinha e explorar sobre o que realmente está acontecendo dentro dela, muitas novidades podem acontecer. Ela pode encontrar tesouros lá dentro, né? Eu costumo chamar de tesouros sobre ela mesma, muita informação que a pessoa nem imaginava que aquilo pudesse existir. E é claro que eu não descarto as teorias que a pessoa tem sobre ela, mas é apenas uma possibilidade e existe talvez muito mais. Então às vezes eu pergunto assim, uma pergunta boba que eu faço para as pessoas, né? Boba. O que você sente quando você pensa nisso? E vem uma resposta muito rápida. Toda resposta muito rápida, ela é racional, ela é consciente, ela é do piloto automático, a pessoa não explorou. Então, é uma resposta que, se eu continuar seguindo ela, vai levar para os mesmos lugares onde a pessoa já foi, ou seja, sem resultados que ela espera. Então, é por isso que muito da terapia falada, muito das pessoas, poxa, eu já trabalhei isso e achei que isso estivesse resolvido dentro de mim. Quando a gente começa a explorar o inconsciente, é que nós começamos a perceber o que realmente vai acontecendo. E olha só um outro caso, estou trabalhando com aquele cliente, e ele já tinha trabalhado um trecho daquele trauma, e a gente foi lá e trabalhou mais uma parte. Então vem a pergunta, mas agora o trauma foi limpo? Eu não sei, eu trabalhei mais uma parte, então eu tenho que dar um tempo, deixar o inconsciente reprocessar isso, e numa próxima sessão eu vou investigar, eu vou experimentar algumas coisas para ver se aquilo já foi processado ou ainda está congelado em outros sistemas ou está vinculado a outros traumas que sustentam aquele aprendizado. Então, é explorar junto com o cliente o inconsciente, mas não é uma conversa que você mantém de forma racional, não é algo linear, porque você já entendeu que o linear é racional, é consciente e é 5% aqui diante de 95%, e de fato o inconsciente não é o vilão, ele está tentando te proteger em mecanismos mais profundos, baseado no que você passou, no que você ouviu, no que vem do seu sistema familiar, do seu histórico de vida, ok? Mas entender, realmente a palavra não é entender, é compreender como ele funciona e tomar esses caminhos, muitas surpresas, muitas coisas podem acontecer na sua vida. E foi assim que eu transformei a minha vida, foi assim que eu me tornei um terapeuta. E eu vou te contar qual é o meu conceito hoje sobre terapia nesse nível. É qualidade de vida. Porque aquele conceito que era para louco caiu por terra há muito tempo, porque eu me descobri, eu sabia a minha própria verdade, eu saber o que aconteceu comigo, como eu funciono e ter a possibilidade de mudar, de transformar, muito além de uma interpretação, não tem preço, é qualidade de vida. E tem muitas pessoas que querem procurar os porquês. Então, nesse processo terapêutico, pelo menos os que eu conduzo, eu não estou muito interessado nos porquês, mas no como transformar aquilo. De repente,
repente, alguns porquês eu sei logo de cara, e na medida que aquilo vai se transformando, os porquês mais cedo ou mais tarde eles vêm, mas não tem muita importância o porquê na medida que você trabalha no como transformar, tá? Então, realmente, eu queria trazer para você essa visão em relação, né, a esses paradoxos da psicoterapia e entender a limitação de certas terapias e o quanto uma pode se aprofundar, o quanto outra pode se aprofundar. Não estou dizendo que uma é melhor nem pior do que a outra. O que eu estou dizendo é que existe muito conhecimento vindo da neurociência que é comprovado no cotidiano de sessões, né, do nosso sistema, o que é esse inconsciente. Então nós temos informações hoje o suficiente para entender, realmente compreender como o inconsciente funciona e começar a trabalhar nesses mecanismos que podem ajudar o inconsciente a se transformar. Porque também um conceito muito equivocado, a pessoa, poxa, o que vai me ajudar é a hipnose. Me coloque em transe, diga aquela frase e eu vou esquecer aquela pessoa, aquilo vai mudar na minha vida. E não é dessa maneira que funciona. Porque se existe um aprendizado, se existe uma emoção, tem alguns motivos que nós vamos explorar, mas principalmente agregar novos aprendizados ao inconsciente, descongelando onde isso está travado ainda, no sistema que isso está travado ainda. E logo isso vai subir para a parte racional de uma forma muito como uma resolução. Na linha dos traumas, nós costumamos dizer que a cura não vem de cima para baixo, ou seja, da interpretação para o sistema mais profundo ali, para um sistema nervoso, por exemplo, é de baixo para cima. Nós vamos liberando esses sistemas e a interpretação nova vem, ela vem, você não interpreta. A informação nova, a percepção nova daquela situação, ela vem, ela não é algo que você tenta colocar ela, mas é algo que vem de baixo para cima. Então é realmente muito interessante, terapia é, para mim hoje, qualidade de vida. Então, eu queria deixar o meu convite para você para participar do treinamento Metamorfose. O treinamento Metamorfose, assim como a vivência pré e perinatal, é uma vivência que nós nos retiramos para um lugar no interior de São Paulo, tem um número limitado de pessoas. E por que limitado? Porque se eu poderia ter ali 100 pessoas passando informações racionais, né, alimentando, educando a parte consciente, mas pouca transformação inconsciente, porque para isso precisa explorar, precisa de tempo, precisa ser co-criado junto com cada pessoa. Então esse número limitado, eu posso trabalhar naqueles 3 dias alguma questão profunda junto com a pessoa, explorar, ver o que está acontecendo e liberar o máximo de sistemas, agregar novas informações para o inconsciente, para que a vida da pessoa comece a se transformar em um nível muito profundo. Né? Porque as transformações são feitas em um nível muito profundo. Então eu sou livre nessas vivências para utilizar todo o meu conhecimento e a partir da experiência saber o que está acontecendo com a pessoa muito além daquela historinha, das teorias racionais que elas têm sobre elas mesmas. Então é por isso que esse trabalho se torna tão efetivo, por isso que tantas mudanças são possíveis de acontecer nesse tipo de trabalho, e tá cheio de pessoas que chegam lá dizendo: eu já fiz de tudo e nada aconteceu. Mas agora você já entendeu, se você fala que fez de tudo, ou se você ouve alguém, tudo é muita coisa. E cuidado para não julgar uma determinada abordagem por uma experiência que você tenha tido, ok? Talvez falta muita informação em tudo isso. Eu também ofereço sessões individuais, presencial e online, ok? Então você tem aí todos os meus contatos, você tem o WhatsApp, você tem o site, você tem o Facebook, e lembre-se de curtir esse vídeo se você gostou, compartilha, deixa o seu comentário, isso é muito importante para mim, porque eu vou entender se esses vídeos que eu estou gravando está te ajudando e o que eu posso melhorar. Tá? Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, porque assim você vai ser notificado de todos os vídeos que eu postar. Geralmente eu posto aí um vídeo ou mais vídeos por semana, trazendo informações para que você de fato consiga atingir os seus objetivos, conquistar os seus sonhos. E esse foi mais um vídeo da série de vídeos Transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida.
Fica aqui o meu convite. Eu não quero converter ninguém, mas se algo te tocou, a gente vai se ver em uma vivência no pré e perinatal, no Metamorfose, num curso de EFT, num workshop de constelações familiares, numa sessão presencial, online ou até mesmo em um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.